Olá, vamos dar início a mais uma disciplina do curso técnico de segurança do trabalho, a disciplina de gestão ambiental. Vamos para a aula 1. Essa aula 1 a gente vai introduzir a disciplina da evolução, da preocupação ambiental e com relação aos seus métodos e meios e suas nomenclaturas, desde as iniciais, a sua introdução histórica e assim sucessivamente. Paradigmas mentais. Paradigmas mentais são aqueles nomes e aquela visão que é baseada de futuro, presente e do passado, em que a gente foi melhorando e se adequando para ter umas melhores condições ambientais e trabalhar com esses objetivos e esses paradigmas para ter um futuro adiante com esses meios materiais para assim sucessivamente. Antropocentrismo surgiu na Europa no final da Idade Média, aonde ele traz a questão dos animais e do homem em seu topo, como tomando de conta em si de suas atividades. É uma visão, é considerado o homem o centro do cosmos, ou seja, é o centro da pessoa inteligente que vai se sobressair com relação às outras. Por isso a importância do ser humano com relação a essas leis e essas atividades da gestão ambiental e da preocupação com o meio ambiente para com o futuro, tanto das classes de animais como de plantas. Ecocentrismo trata-se de uma linha filosófica e ecológica que apresenta um sistema de valores centrado na natureza em posição ao antropocentrismo, ou seja, elas são com umas questões semelhantes, que traz mais uma visão indígena em dizeres amplos, em que o homem é membro da natureza, compondo o meio natural, tendo valor equivalente aos animais, ou seja, o antropocentrismo ele coloca o homem no topo, mas o ecocentrismo é aquela mais parte ecológica que traz aquela mais visão em que todos nós somos iguais perante a nossas atividades no ambiente e no mundo em que a gente convive. Abordagens socioambientais é a relação do homem com a natureza. O que vai falar sobre essa parte sócio é a parte em que a gente se associa com esse ambiente e a gente vai estar trazendo as nossas atividades com nossas benfeitorias e assim sucessivamente com as atividades do nosso dia a dia. Em uma ponta de linha encontra-se a posições antropocêntricas e extremadas, nas quais a natureza só tem valor como um instrumento dos seres humanos, que possuem direito absoluto sobre ela, ou seja, aquela questão da valoração, a valoração da terra, a valoração dos animais, da genética em si que está exposta, ao material daquela floresta que está ali presente, e assim por diante. Na outra ponta está as posições ecocêntricas extremas, que atribuem aos elementos da natureza um valor intrínseco e independente de qualquer apreciação humana, ou seja, ela não traz nem aquele valor de imagem, nem aquele valor de importância em que a natureza traz perante ao ambiente. Evolução histórica da preocupação ambiental. Desde o início dos tempos, que o ser humano vem se adequando às condições climáticas e através dela foi se migrando para ter a sobrevivência do seu material em si. Através desses impactos ambientais, que os impactos ambientais eles não são decorrentes apenas do ser humano, ou seja, desde sua natureza, o ambiente em si sofre suas ações. Decorrentes da ação humana na natureza, passou a receber maior atenção na década de 1950, motivada pela queda da qualidade de vida em algumas regiões do planeta. Ou seja, a partir da década de 50, após a guerra, devido ter a geração de grandes queimadas, o desenvolvimento já fabril de maior alcance, o desenvolvimento de alguns agrotóxicos, e trouxe toda essa evolução, trouxe alguns problemas, ou seja, eles criaram várias soluções para diversas atividades da gente, mas com essas atividades em excesso veio alguns problemas. Na década de 1960, conhecida pelo conflito entre o prevencionista e o desenvolvimentista, que onde vinha aqui aquela questão, onde sempre tem uma pessoa que vai estar em favor de conservar uma floresta, vai ter aquela pessoa que vai estar em favor de fazer o desenvolvimento econômico da mesma. Ou seja, tem que entrar em consenso essas duas classes para que desenvolva economicamente, mas cumprindo as legislações ambientais e sanitárias para que chegue ao final um valor econômico sem danificar o meio ambiente em si.
O debate inicia com a aplicação do livro Primavera Sombria, Primavera Silenciosa, de Richard Carson, em 1962, que trouxe alerta sobre a utilização dos pesticidas na agricultura, onde esse livro tem um enfoque principal de onde essa mulher ia passar uma primavera de férias em sua fazenda, e a partir de uma década, após todas essas férias ela ia, após a utilização desses agrotóxicos que foram desenvolvidos durante a guerra, esses animais começaram a entrar em extinção, ou seja, eles não buscavam mais aquela região e se extinguiram daquela fauna. E com isso ela considerava, no primeiro ano em que ela foi passar férias, uma primavera cheia de vida e cheia de cantos de pássaro. A partir de uma década, ela começou a observar que não havia mais aquela quantidade de animais e nem aqueles cantigos daqueles pássaros em si. Esse fato levou às preocupações ambientais inéditas até então, para uma questões mais ambientais e mais públicas, em que vinha trazer grandes mudanças que a gente tem no nosso dia a dia de hoje e várias legislações que foram feitas através desse livro. Também em 1968 surgiu o Clube de Roma, que teve como sua grande importância a reunião de vários membros e várias pessoas com um poder aquisitivo significativo, onde foi feito o desenvolvimento de algumas ONGs e alguns estudos através do recurso financiado por esses frequentadores desse clube, para trazer pesquisas científicas, acadêmicas, política, empresarial e financeira e religiosa para esses membros em si, e foram trabalhados. Na década de 1970, no ano de 1972, um grupo de cientistas do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, que assessorava o Clube de Roma, alertou sobre os riscos do crescimento econômico contínuo, baseado na exploração de recursos naturais não renováveis, que no caso a gente tem o petróleo, que nesse tempo ele era extraído de uma forma mais arcaical, onde não tinham cuidado com seus poluentes, a sua queima, o derramamento perante ao lençol freático e assim por diante. Há também a retirada de ouro, a retirada de prata e esses metais preciosos, e o seu uso em que era feito naquela ocasião, sem pensar nas gerações futuras. Na década de 1980, no início dessa década, a ONU retomou o debate das questões ambientais, onde a primeira-ministra da Noruega foi indicada pela ONU como chefia a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento do Objetivo, e onde foi buscar estudar esse assunto, onde a Organização das Nações Unidas ela buscou tomar frente dessas questões em que uma questão ambiental estava sendo limitada por esses danos e esses impactos em si. Já na década de 1990, já havia uma consciência coletiva sobre a importância da preservação e equilíbrio ambiental. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento é conhecida também como a Cúpula da Terra ou Rio 92, que foi realizada na cidade do Rio de Janeiro e resultou em importantes documentos, como a Carta da Terra, conhecida também como a Declaração do Rio, e até a Agenda 21, onde reuniu 21 temas trabalhados nas questões ambientais, sobre a questão de educação, meio ambiente, saúde, turismo, cidade, social e política. Então, eles foram distribuídos esses meios e estudados, e foi montada essa carta, no caso a Agenda 21, com esses 21 temas que seriam tratados e minimizados durante esses 21 anos. No século 21, no ano de 2002, 10 anos após o Rio 92, foi realizada pela ONU em Joanesburgo, na África do Sul, a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como Rio Mais 10, ou seja, após 10 anos do Rio 92, foram reunidos novamente, pegado essa carta com esses 21 objetivos que foram descritos e foram ver o que eles tinham alcançado de objetivo. As discussões englobaram, além da preservação do meio ambiente, os aspectos sociais com relação à fome, a qualidade de água, saneamento básico, moradia. Um dos pontos mais importantes da conferência buscava as medidas para reduzir em 50% o número de pessoas que vivem na linha abaixo da pobreza, com menos de $1 por dia até 2015.
Aqui nessa imagem descreve alguns dos objetivos e alguns desses conceitos que a Agenda 21, também conhecida como Eco 92, trazia para o ambiente em si, como as preocupações e os problemas ambientais que a cada ano estava se agravando, ou seja, a cada atividade que era desenvolvida sem o uso da legislação ambiental e sem a fiscalização, era agravada aquele ambiente. A questão também de quem aquele poluidor não tinha a obrigação de pagar pelo dano que ele trazia para o nosso ambiente. Os resultados desenvolvidos e alcançados pela Agenda 21, plano de ação que foi imposto, as metas e os objetivos centrais. A Eco 92 também, que contou também com um dos grandes números das organizações não governamentais, como ONGs e, como é que se diz, que realizavam em forma paralela fóruns globais e com vários tipos de profissionais em diversas áreas para estar colocando seus objetivos para aquela região. A Eco 92 é considerada com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, desenvolvido e realizado no Rio de Janeiro em 1992. Fases da preocupação ambiental e dos estágios evolutivos. Pelos fatos anteriormente expostos, pode-se caracterizar a primeira fase da preocupação ambiental foi no início do século XX, até 1972, em que prevalece o tratamento pontual das questões ambientais, desenvolvido de qualquer preocupação com o processo de desenvolvimento. Esse estágio é reativo, ou seja, todo mundo produzia, todo mundo queria ter lucro no final do ano, mas sem pensar nas causas ambientais e como revertê-las posteriormente. Essa segunda fase da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, em 1972. E vai até 1972 e vai até 1972, caracterizando-se pela busca de uma nova relação entre o meio ambiente e o desenvolvimento. Esse estágio, no caso, seria o estágio prévio, de onde ocorreu essas reuniões, esses testes, para fazer para essa relação ser mútua entre o meio ambiente e o ser humano e o seu desenvolvimento. A terceira fase se dá na fase atual, que é o início com a relação da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992, no Rio de Janeiro, que após 30 anos foram discutir esses problemas e essas metas que foram impostas, caracterizando-se pelo aprofundamento e pela implementação das disposições e recomendações dos Estados nacionais, governos locais, empresas e agentes. Esse é o estágio proativo, ou seja, essas empresas trouxeram os estados, já trouxeram os governos locais, municípios, ONGs e grandes empresas para o meio, para ter essa discussão e melhorar o seu ambiente de desenvolver e de operar. Sociedade, consumo e meio ambiente. Consumo e o meio ambiente são indissociáveis, ou seja, o ato de consumir é inerente à espécie humana e implica em fazer parte da cadeia trófica. Significa, portanto, depender da natureza, ou seja, tanto para questões alimentícias, para a questão também da saúde, a coleta dos componentes químicos e extratos que são retirados dessas plantas para fazer nossas vacinas, para fazer soro e assim por diante. Consumir é uma ação individual, o consumo não é inato e invariável, e é sim dinâmico e modifica-se. A necessidade de consumo são culturais e mutáveis, ou seja, varia de uma região para outra. Quem vai consumir mais proteína, quem vai consumir mais vegetais e assim por diante. Tem regiões que consomem mais petróleo, outra região consome etanol. Como é que se diz? Varia de uma cultura para outra. Nessa imagem aqui, discute as questões das novas tecnologias, transformações de controle da natureza, novas formas de trabalho e de produção, ou seja, máquinas novas que poluem menos, que produzem mais, que usam menos materiais para essa produção, novas formas de consumo, ou seja, vamos aprender a consumir numa quantidade X sem exaurir nossos materiais e nossa matéria-prima. Questões, a produção em si, nessas suas mudanças, nas pessoas, na sociedade e na natureza. Transformação em os bens objetivos de consumo, o significado de consumir e as problemáticas ambientais, que no caso seria a poluição e o causa de chegar a exaurir esses materiais
para as presentes e as futuras gerações, e a questão também da poluição do ar, da água e assim por diante. Aqui nessa imagem também a gente vê o crescimento econômico, que busca o aumento na produção dos 3 setores da economia, orientação da produção, mercado e assim por diante. É o desenvolvimento econômico, que busca aumentar a produção nos setores primários e secundários, oriundo da produção para o mercado interno, externo e assim sucessivamente. Aqui nessa imagem ela relata a questão dos recursos com insumos nas questões de produção, o estado geral do meio ambiente, e onde vai trazer a questão na produção, vai ter a geração de resíduos, a reciclagem, nessa ciclagem, o consumo de rejeitos e degradações e o estado geral do meio ambiente, ou seja, em todo esse nesse ciclo de produção entre o meio, os recursos nacionais, o estado geral do meio ambiente e o sistema econômico, a gente vai gerar uma reciclagem que vai estar determinando as questões de resíduos e rejeitos degradados, aonde a gente vai estar trabalhando em cima desses resíduos, na reciclagem, nos rejeitos dessa degradação e nesse consumo, aonde o quê? Uma melhor produção vai gerar menos resíduos. A gente pode fazer uma reciclagem desses resíduos para retomar uns produtos com selo verde, um produto que foi reciclado, e trazer, como é que se diz? Utilizar menos matéria-prima, porque você está utilizando a matéria reciclada, você está tirando lixo da rua para fazer a reciclagem. Conservação versus preservação ambiental. Visando uma melhor compreensão das questões ambientais, é necessário conhecer duas atitudes e posturas que dividem filosoficamente os que se preocupam com o meio ambiente, que é a conservação e a preservação ambiental. O prevencionismo aborda a pretensão da natureza independente do seu valor econômico ou utilitário, apontando o homem como o causador da quebra desse equilíbrio, ou seja, se uma árvore cai numa floresta, posteriormente ela já deixou várias sementes ali que vai germinar e pôr outra árvore naquele lugar. O homem não, o homem tira 10, 20, 30 e não tem o conceito e a consciência de ir lá e fazer o plantio. Se não tiver a legislação ambiental e as leis para poder o forçá-lo a fazer isso, ele quebraria esse equilíbrio dessa natureza. E obrigado e até a próxima aula.